Olá, meus amigos, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Estou aqui no streaming de gravações, né? Eu vim aqui fazer um atendimento, aí entre uma consulta e outra, né? Normalmente eu tenho dias específicos, né, para consultas e reuniões e tal. Foi a melhor coisa que eu fiz, gente. Dica para vocês, valiosíssima. A melhor coisa que eu fiz foi investir em gestão de tempo. É surreal o quanto a gente consegue executar, o quanto a gente se torna mais produtivo. E aí, eu estou aqui no dia de hoje, entre uma reunião e outra, já que eu estou com toda a estrutura montada aqui, ó, microfone profissional à disposição de vocês. Eu já estou aproveitando e gravando alguns conteúdos. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Gleice Alves, sou advogada, e estou aqui à frente desse nosso canal, tratando de planejamento patrimonial e sucessório executado através de holding familiar. Ok, meus amigos? Se você já é inscrito, eu agradeço a sua audiência, a sua permanência no canal. Se você ainda não está inscrito, então inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like ou o seu dislike, gente. Se de repente, por algum motivo, o conteúdo não agradar, coloca aqui, mas diga por que que não agradou. O objetivo aqui é trazer uma melhoria sempre e constante do canal, ok, gente? E antes de entrar no vídeo de hoje, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a abertura das pré-inscrições da nossa próxima turma do curso Holding Familiar do Zero, que vai acontecer no início de abril, ok, gente? Logo após a Semana Santa ali, a gente vai estar comendo os ovos de Páscoa, a gente vai abrir as inscrições do curso Holding Familiar do Zero. Então, gente, atenção aqui, a gente tem bônus específicos, a gente tem bônus bem escalonados, tá? Que só são disponibilizados para os alunos, os primeiros alunos. Então, e a gente sempre abre as inscrições primeiro para quem está na nossa lista VIP. Antes de anunciar aqui, eu sempre priorizo quem me prioriza, né? Então, eu sempre coloco lá na lista, tá? Que as inscrições estão abertas em primeira mão para os inscritos na lista VIP, né? E aí, logicamente, se a gente tem bônus escalonados ali num menor espaço de tempo, você também tem acesso ali aos bônus e às inscrições também em primeiro lugar, aumenta as suas chances de você ter aí bônus exclusivos, ok? Então, faça a sua pré-inscrição, gente, logicamente que ela é gratuita, faça a sua pré-inscrição, o link está aqui na descrição, vai lá, clica lá, né? Faz a sua pré-inscrição, entra na nossa lista VIP, que aí você vai ter acesso a tudo aí em primeira mão, ok? Bom, gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo mais rápido, eu prometo. Mas o vídeo de hoje é para tratar, até porque eu estou no, como eu disse, intervalo de atendimentos, né? Mas o vídeo de hoje, ele é para tratar aqui de uma novidade, né, tal, sobre o acompanhamento, né, dessa questão da sucessão do nosso queridíssimo rei Pelé, né, que faleceu dia 29 de dezembro, e assim, deixando muito claro, gente, eu não tô tendo acesso, não tenho acesso aos autos, né, nada disso, e o objetivo aqui não é fazer nenhuma exposição de ninguém da família, né, já basta a pessoa estar passando pelo luto da perda do familiar, a gente ficar aqui com especulações fantasiosas, né? Mas eu gostaria de trazer algo para vocês que me chamou um pouco a atenção em relação à questão de uma matéria que saiu no Estadão, eu vou colocar aqui, né? E um ponto interessante que eu queria tratar com vocês, e logicamente, gente, assim, são matérias que nem sempre são, né, escritas por advogados, né? Muitas vezes traz uma opinião, uma entrevista, algo assim, mas ela não é formatada por profissionais do direito. E aí pode ser que, até por um equívoco, não que a pessoa esteja... Gente, pelo amor de Deus, não estou dizendo isso, deixando muito claro. Mas, às vezes, por um equívoco de interpretação, a gente sabe que o direito sucessório é bastante complexo, tá? Então, às vezes, ali, por uma falha mesmo de interpretação e de condução ali do tema, pode ter passado alguma informação ali que não foi bem transmitida. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês da matéria, tá aqui. É uma matéria do Estadão. Eu vou subir aqui, tá? Ela saiu esses dias, 3 de março. Eu estou gravando esse vídeo 7 de março, né? E aqui, ela falando sobre algumas questões do testamento, né? Eu tinha falado no vídeo anterior, olha, até o momento, né? Ao que parece, não havia um testamento, então
já retificando aqui o vídeo anterior, né? Havia existe um testamento que está sendo objeto aí de execução dentro do inventário. A gente sabe que o testamento não evita o inventário, né? E aí, uma consideração, né? Então, veja que houve um planejamento sucessório, né? Então, não havia aí ausência total de planejamento, como se imaginava, né? De qualquer forma, eu até tinha dito no vídeo anterior, gente, muita coisa ainda vai ser tratada sobre o tema. Então, se tiver qualquer novidade, qualquer coisa, eu trago aqui para vocês. E aí, gente, eu queria, vocês estão vendo, né, de onde eu estou tirando a informação, estou mostrando a minha fonte aqui, né? Eu estou mostrando para vocês de onde surgiu a questão, né? Então, o que é que eu gostaria de mencionar com vocês? Porque está aqui, ó. A questão da Márcia Ock, né, contratou o escritório para representá-la no inventário, né, ela se casou em 2016, quando ele já tinha 75 anos, né? De acordo com o Código Civil, todas as pessoas acima de 70 anos devem se casar com separação obrigatória de bens, né? Porque a gente tem a separação, o regime de separação convencional e o regime de separação obrigatória. No caso dele, regime de separação obrigatória, né? No testamento, assinado em 2020, Pelé destina 30% de todos os seus bens a Márcia. 60% a serem divididos para os 6 filhos e outros 10% para os filhos de sua filha, Sandra Regina, morta em 2006 e que ele nunca reconheceu. Bom, isso aqui é outra questão, né? Mas qual é o ponto que eu queria tratar com vocês? Era o que eu havia falado antes. A esposa, por se casar no regime de separação obrigatória de bens, nem tinha meação, nem tinha concorrência sucessória com os descendentes de Pelé, ok? Ele deixou 6 filhos, mais 2 netos, porque essa filha, Sandra Regina, já era falecida por ocasião do falecimento de Pelé, né? Então, ela realmente só poderia ser beneficiada se fosse através de doações, e aí seria da parte disponível, ele poderia ter doado pura e simplesmente patrimônio para ela, porque dá disponível, a gente sabe que a pessoa pode dispor livremente para quaisquer pessoas, e no caso dela especificamente, por ser cônjuge, que não teria nem concorrência sucessória nem herança, ele pôde dispor aí livremente, ele poderia dispor livremente de 50% do patrimônio para ela dentro da sua disponível, ok? E, de fato, ele acabou ali destinando para ela 30% em testamento, ok? E aí que vem uma questão, que aí nós não sabemos exatamente como eu disse, muitas vezes a matéria não é escrita por advogados, né? Ela é escrita por um jornalista que colhe as informações das pessoas, da imprensa comum e algumas situações de advogados, tá? E aí vamos lá. No testamento assinado por Pelé, ele destina 30% de seus bens a Márcia, ok, está disponível, e 60% a serem divididos para os seus 6 filhos. Primeiro ponto que eu gostaria de tratar aqui com vocês. Gente, testamento não pode tratar da legítima. A legítima não pode ser objeto de disposição de vontade. E o testamento, ele é classicamente um meio de disposição de vontade para após a morte. Inclusive, ele pode tratar de questões que não se limitam a questões patrimoniais, né? Ele pode ir além, inclusive ele pode tratar só de outras questões que não sejam patrimoniais, tá certo? Pode sim, a gente pode ter aí essa hipótese. Então, veja bem, por própria vedação legal, o Código Civil veda que a legítima seja objeto de testamento. Por quê? Porque no testamento ele só pode dispor da disponível. Gleice, é redundante? Pois é. Eu sei que é redundante, mas é isso mesmo, tá? Ele só pode tratar no testamento da disponível. E aí, gente, entra a questão. Não tem como, nesta parte, o testamento dispor que 60% será para os herdeiros. Porque a gente tem um detalhe aqui, gente. O direito brasileiro, ele traz como regra a legítima. Ele não traz como regra a disponível. A regra é a legítima, ok? 50% do patrimônio é a legítima, 50% é a disponível. Não foi disposto sobre nada, não havia planejamento sucessório, não houve nenhuma disposição de vontade sobre a outra metade do patrimônio. O que é que isso significa? Significa que tudo vai para a legítima. Entenderam essa lógica do nosso sistema patrimonial nacional? Então, vamos compreender aqui, se ele
ele só poderia testar esses 50%. O restante vai para a legítima, porque a lei determina dessa forma. Legítima não pode ser objeto de disposição testamentária. Ok? Então, destinei 30% para a cônjuge. Ponto. 70% é o quê? Legítimo. Ele poderia ter ido até os 50%. Ok? É porque eu vou avançar aqui um pouco mais, por isso que eu não tirei o nosso... Não tirei aqui o nosso compartilhamento de tela, tá? Então, ele poderia ter ido até 50%. Ele poderia ter dito, olha, 50% para a cônjuge. Ainda estava dentro da disponível e ponto. E ponto. O testamento poderia ter um herdeiro testamentário, que seria ela, por exemplo, né? Se ele assim o quisesse. E os outros 50%? Legítima, tá? Ele não precisaria dizer que os outros 50% serão destinados aos herdeiros necessários e tal. De forma nenhuma, a lei já prevê dessa forma, tá? Se ele tivesse destinado só 10% para ela, gente, a mesma lógica, 90% iria para os herdeiros necessários, ok? Perfeito? Mas até aqui, tudo bem. E aí, vamos lá. Ele colocou aqui a matéria, né? No testamento assinado em 2020, Pelé destina 30% de todos os seus bens à massa, 60% a serem divididos para os seus filhos, não precisaria dessa menção, e agora vem aqui o outro ponto. E os outros 10 para os filhos de sua filha, Sandra Regina, morta em 2006, e que ele nunca reconheceu. E aí, gente, vamos lá aqui um ponto, um detalhe crucial, que a matéria não detalha, mas aqui eu vou falar com vocês. Gente, a filha dele, essa filha dele, Sandra Regina, ela era, esse termo é técnico, tá? Esse termo é técnico, ela era pré-morta em relação a ele, ou seja, ela faleceu antes do falecimento dele. E aí, gente, a gente tem aqui o caso clássico previsto na lei de herança por representação. A herança por representação, gente, a sucessão por representação, ela ocorre na linha descendente, ou seja, nunca na linha ascendente, e não tem representação ali de cônjuge. Gleice, o que é que isso significa? Significa o seguinte, Sandra Regina faleceu, deixou, não sei se à época ela era casada, mas imaginemos que fosse, deixou cônjuge e 2 filhos. O cônjuge não herda por representação, os 2 filhos dela herdam por representação na cota que ela receberia dentro do inventário de Pelé, ok? Eles herdam, nesse caso, como herdeiros necessários. Necessários. Porque ela era herdeira necessária. Então, na herança por representação, como eu acabei de dizer, ela só tem linha descendente, na hora que desce para esses netos, eles são herdeiros necessários, eles herdam no quinhão da mãe já falecida. E aí, gente, tem um detalhe. No momento em que Pelé destina mais 10% para eles, essa destinação, ela está disponível. Por quê? Porque tudo que se refere à legítima não pode ser disposto via testamento. Então, gente, a gente tem aqui que esses netos herdarão duplamente. Eles herdarão por representação da cota da mãe, mais os 10% que foram aqui a eles atribuídos por disposição de vontade dentro do quê? Da disponível de Pelé. Então, veja que ele tem uma disposição aqui da parte disponível dele, na verdade, de 40%. Ele poderia ter ido até 50%, mas ele foi até 40%. 30% para a esposa, 10% para os 2 netos, que ainda herdam por representação, porque a ideia aqui é de que não, ele beneficiou por testamento os 2 netos que não teriam direito a nada. Não, gente, não é assim que funciona, tá? Eles eram filhos de uma herdeira pré-morta. Eles herdam por representação lá na legítima, ok? Lá na legítima. E no caso aqui, se isso realmente for fidedigno, tá? Ainda herdam ali mais 10% provenientes ali da disponível de Pelé, que foi ali objeto de uma disposição de última vontade por testamento, né? E a matéria ainda fala aqui de uma possível nova filha, né? Que
estaria aí perseguindo um reconhecimento de paternidade por DNA. E aí, gente, ela vai herdar lá na legítima. Não houve disposição testamentária em relação a ela, ainda que condicionada aí a um reconhecimento de paternidade, enfim, nada disso, tá? Então, ela ainda vai disputar aí lá na legítima, já que não houve disposição de última vontade em relação a essa filha, pelo menos é o que a matéria nos traz, né? Não sabemos aí a realidade dos fatos, mas eu queria trazer para vocês essa nuance, tá? Em relação a essas duas questões que a matéria veiculou, né? E que, olha, gente, não pode ter disposição de última vontade sobre a legítima, somente sobre a disponível, tá? E ainda que, no caso aqui, como houve uma disposição de vontade em relação a esses netos, uma vez que os netos herdam por representação, aí eles ainda herdam na legítima, lá por representação, e ainda tem aqui a parte disponível. Se a filha de Pelé fosse viva, ela herdaria por cabeça, né? No caso ali, por direito próprio na legítima, e os netos ainda dariam mais 10%, tá? Ali, por conta dessa disposição de última vontade, ali, né? Do Pelé, porque aí, como os netos, salvo hipótese de representação, via de regra, os netos não são chamados a suceder, as doações e as disposições feitas em favor dos netos pressupõem-se da disponível, ok? Então, por exemplo, nesse caso hipotético, se Sandra Regina fosse viva, ela herdaria ali, competindo com os irmãos ali, né, pela herança, né, ali pela legítima, e essa disposição testamentária de 10% em favor dos netos seria ali saindo da parte disponível, eles herdariam apenas como herdeiros testamentários. Ok, gente? Aqui não é sobre holding, né? Mas é sobre planejamento sucessório. Vocês sabem que eu sempre trago aqui, gente, holding não é a última bolacha do pacote. Holding é a mais complexa. Eu não tenho a menor dúvida de que holding é a mais complexa. E que quem tem um patrimônio muito grande e que visa uma concentração desse patrimônio junto de um núcleo de herdeiros com a longevidade da exploração desses bens, holding é um excelente mecanismo, mas ele pode ser utilizado, inclusive, em conjunto com o testamento, em conjunto com a doação direta, em conjunto com o seguro de vida, com o PGBL, com o VGBL, enfim. Holding é uma ferramenta de planejamento sucessório, não é a última bolacha do pacote, mas aqui a gente dá ênfase porque ela é a mais complexa. Ok? Queridos amigos, era esse o objeto do vídeo de hoje, lembrando vocês que eu vou sempre trazendo mais notícias aqui, atualizando, mais nuances, mais informação a respeito desses casos todos, e que as nossas pré-inscrições para o curso Holding Familiar do Zero, que estão previstas para abril, logo após ali a Semana Santa, gente, logo após a Páscoa, né? Como eu disse, vocês vão ficar comendo o ovo de Páscoa ali e fazendo a inscrição no curso, já estão abertas. Então, se pré-inscreva agora, é 100% gratuita, gente, essa pré-inscrição, tá? E aí você vai ter acesso a todos os bônus, a toda a nossa abertura de turmas, ok, meus amigos? Fortíssimo abraço, até nosso próximo vídeo.